Boa noite. Esta edição do Informativo está no ar. O motorista teve ferimentos leves após bater em um poste de iluminação pública no trecho urbano da BR-381 em Ipatinga, na manhã de hoje. Ele estava sozinho no veículo e foi encaminhado para o hospital por uma equipe do SAMU. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu no poste. O acidente foi no trecho conhecido como Morro da Uzipa e o trânsito ficou parcialmente interditado por cerca de 1 hora. Um homem de 39 anos foi preso e um adolescente de 17 foi detido por tráfico de drogas na madrugada de hoje em Ipatinga. A polícia fazia patrulhamento pelo bairro Bom Retiro quando abordou os 2 homens, que estavam em atitude suspeita. Com eles, os militares apreenderam uma barra de maconha, 12 buchas da mesma droga e pedras de crack. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Ipatinga com os materiais apreendidos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou proposta que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para determinar a separação de internos por sexo, devendo aos adolescentes infratores ficarem em unidades especializadas. O projeto também exige que as pessoas que trabalham nessas unidades sejam apenas do sexo feminino. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a internação seja cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, obedecida à separação apenas por critério de idade, gravidade da infração e tamanho e força física. Mas os deputados da Comissão de Defesa da Mulher querem ir além e garantir também a separação por sexo. A vice-presidente de bioética da OAB concorda com a ideia. É importante dividir os internos em masculino e feminino por conta da compleição física. Por sua natureza, a mulher ela tem é mais frágil e também para resguardar alguns direitos fundamentais, intimidade e uma série de direitos de segurança que o Estado que deve garantir. O texto também torna obrigatória a presença de agentes do sexo feminino nos institutos que tenham garotas internadas. Este especialista em direito penal acha que a medida protege as adolescentes. É uma questão até elementar, né? Essa de você ter pessoas de sexos diferentes cumprindo, né, no caso deles, medidas socioeducativas em lugares distintos. Agora, uma coisa que vai complementar isso é a possibilidade de, no caso do sexo feminino, ter monitoras, né, agentes, como tem para maiores, agentes penitenciários, mulheres, que eu acho que esse é o tratamento adequado. A deputada Ana Perugini, relatora da matéria, lembrou que essa regra já é adotada na maioria das unidades de internação, mas acredita que a separação por sexo tem que ser uma obrigação prevista em lei. Na relatoria eu comentei que quando se trata de crimes, naturalmente há um presídio feminino e um presídio masculino. Aqui não se trata de crime, se trata de medida socioeducativa. Mas a medida socioeducativa exige a separação, né, de meninas e meninos. Não se trata só de uma medida protetiva em relação à criança, mas de um cuidado para que a criança seja inserida, para que o adolescente seja inserido no seio da sociedade.
Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, divulgou o resultado da edição do primeiro semestre hoje. Já para o PFIES, modalidade do programa financiado por bancos, a lista de aprovados vai sair em 12 de março. O programa oferece crédito para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. Os aprovados vão ter entre terça e quinta-feira para fazer a complementação da inscrição no FIES Seleção, pelo site fiesseleção.mec.gov.br. A febre amarela já tem quase 600 casos confirmados e mais de 160 vítimas fatais. Mas muitas dúvidas ainda estão na cabeça das pessoas. O infectologista José David respondeu as perguntas mais frequentes sobre a doença. Fundamentalmente é um quadro febril, com dores musculares, com aparecimento muitas vezes de sinais dentro das escleróticas que podem ficar hiperemiadas, avermelhadas, mas como o nome dela fala, febre amarela, quando ela tem a sua manifestação grave, por conta do acometimento hepático, o paciente vai ter toda a pele e as mucosas com essa coloração amarela muito clássica, que é a icterícia. Isso junto com o deterioro das funções renais, com aparecimento de hemorragias, com aparecimentos de manchas na pele por conta da não coagulação do sangue e com um estado geral muito comprometido, porque normalmente os pacientes são gravemente afetados pela virose. O prazo de validade da vacina, isso no momento, pela orientação da Organização Mundial da Saúde, é uma dose plena, porque a gente está também tendo a questão de dose fracionada, uma dose plena, segundo a Organização Mundial da Saúde, protegeria pelo resto da vida. É sempre muito bom esclarecer para a população que quando se fala de vacina, os dados sempre são dinâmicos, ou seja, nesse momento, nesse cenário epidemiológico, parece que uma vacina só é suficiente. Mas, obviamente, que tudo isso sempre está em contínua reavaliação para nós sabermos o alcance da proteção dessa vacina da febre amarela. A imensa maioria dos casos, mais de 50%, são assintomáticos ou com manifestações clínicas muito brandas, uma febre, dor no corpo, alguma coisa assim que lembra qualquer quadro febril agudo. Agora, as manifestações clínicas graves são quadros de acometimento multiorgânico, fundamentalmente de um acometimento hepático e renal muito intenso, com problemas seríssimos dentro da cascata da coagulação, que leva a hemorragias, com todo um acometimento de miocárdio, que é o acometimento cardíaco. Enfim, você tem um indivíduo totalmente tomado pelos mecanismos fisiopatogênicos da virose e por isso é que tem essa enorme associação com altas taxas de mortalidade. Nós temos uma vacina com uma alta taxa de proteção e a indicação fundamental para a prevenção é a vacinação. Nós teríamos outras medidas apenas em um fragmento, num percentual muito pequeno de pessoas para as quais a gente não pode usar essa vacina, que é uma vacina de vírus vivo, atenuado. Então, por conta disso, existe um grupo de pessoas que não podem nem devem tomar vacina e, nesses casos, ele tem que evitar o contato com mosquito. Aí tem que usar roupas adequadas, tem que evitar lugares de densidade de mosquito já identificados, tem que usar repelentes de forma repetida. Essas pessoas que não podem ser vacinadas têm que, de todas as maneiras, evitar o contato com locais geográficos onde esteja identificado
o vírus da febre amarela na sua circulação atual. A intenção hoje é nós irmos vacinando toda a população, de maneira progressiva, começando inicialmente com a população pediátrica, a população infantil, e progressivamente nós irmos retirando esse conceito de área com recomendação de vacina e área sem recomendação de vacina. Fundamentalmente por isso, porque o vírus ultrapassou todas as fronteiras que classicamente se colocava em relação com recomendação ou não de vacina. Então, para ser muito concreto, a tendência é irmos progressivamente vacinando toda a população, porque hoje, pela situação ecológica, a febre amarela se expandiu por todos os lugares. É óbvio que nós temos uma epidemia, porque epidemia nada mais é do que nós ultrapassarmos os limites históricos de uma ocorrência de uma doença que sempre ocorre. E isso está ocorrendo no Brasil. Nós tivemos uma ampliação enorme da circulação do vírus da febre amarela, que se expandiu para lugares onde antes não tinha circulação, isto é, o Rio de Janeiro, São Paulo capital, onde então o vírus conseguiu chegar até esses lugares onde não existia circulação do vírus. Isto é uma grande dificuldade, esse é um grande desafio e uma grande preocupação, porque estamos falando de uma doença infecciosa altamente letal. Altamente letal. De maneira alguma, o macaco é igual do que nós, uma vítima da virose. Então, ele, dentro do ciclo silvestre, é o responsável de adoecer. No ciclo silvestre, na mata, quem adoece é o macaco, porque lá ele mora, é o habitat dele. E ele serve para a saúde pública aqui na América do Sul, porque quando ele adoece, morre. E aí é uma boa maneira de nós vigiarmos como que o vírus da febre amarela está circulando, vigiando, fazendo vigilância dos macacos que morrem em consequência da infecção. Confira a previsão do tempo para amanhã na região sudeste do país. Nesta terça-feira, uma frente fria chega ao litoral do estado de São Paulo e ajuda a aumentar as condições de chuva no estado. E ao longo desta semana, com o avanço desta frente fria, as condições de chuva vão aumentar sobre o centro-norte de Minas Gerais e também o estado do Espírito Santo. E muita chuva é prevista. Nesta terça, todo o estado de São Paulo, também grande parte de Minas Gerais, o Espírito Santo, vão ficar com bastante sol e com previsão para pancadas de chuva entre a tarde e a noite, chuva que pode vir forte, com raios e com rajadas de vento. Há condições para temporais em todo o estado de São Paulo por causa da chegada desta frente fria. As temperaturas vão ficar muito elevadas em toda a região sudeste do Brasil e os maiores volumes de chuva são previstos entre a região de Zona da Mata, Belo Horizonte e também o estado do Espírito Santo. Não chove na região da capital do Rio de Janeiro, também em Paraty, muito sol, calorão e nada de chuva para esta terça. A mínima prevista em Belo Horizonte é de 21 graus e 23 graus em Vitória. Em São Paulo, máxima de 30 e no Rio a máxima deve chegar aos 33 graus.
Março começa com condições típicas de verão e pancadas de chuva frequentes em todas as regiões do Brasil. Na próxima semana, a chuva tende a aumentar em áreas do Sudeste, especialmente sobre o leste de Minas Gerais, o Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro. Nessas localidades, a atuação de uma nova frente fria e de um sistema de baixa pressão atmosférica vai gerar nuvens pesadas. A estimativa é de volumes de chuva perto ou acima de 100 milímetros até o dia 7 de março. Bastante chuva também no estado de São Paulo, sul e parte central de Minas Gerais, Goiás e leste do Paraná, que poderão acumular entre 50 a 100 milímetros. Volumes moderados são esperados para Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, chegando a 50 milímetros. Já o Rio Grande do Sul, que enfrenta problemas com a estiagem, continua com pouca chuva. As rápidas pancadas acumulam no máximo 20 milímetros. O norte do Brasil segue com chuva volumosa. Em todos os estados, a umidade vai permanecer elevada. E a previsão é de volumes entre 50 a 80 milímetros no Amazonas, Acre, Rondônia, sul de Roraima e Amapá. No centro-sul do Pará e no norte do Tocantins, pode chover pelo menos 100 milímetros. A umidade também vai continuar alta no Nordeste, com risco de chuva forte no interior e litoral. A estimativa é de mais de 80 milímetros no sul do Piauí e norte da Bahia. Em outros estados, como Maranhão, Ceará, interior do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Sergipe, a expectativa é de volumes em torno dos 50 milímetros. E esta edição do Informativo fica por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima.